Passados os recados, vamos chamar nossa próxima atração, que vai falar aí sobre mandato inteligente, gestão, eficiência e reeleição. Como maximizar resultados, entregar valor e garantir uma conexão duradoura com os eleitores. Mais uma vez eu peço o silêncio do pessoal que está de pé ao lado do palco, por gentileza, o pessoal que está na recepção, para que não atrapalhe os trabalhos aqui. Lá no fundo, da mesma forma. Ele é especialista em poder legislativo e direito parlamentar, estrategista de mandato político, autor do livro Mandato de Valor e coautor do livro Processo Legislativo Integral, professor, mentor e palestrante, servidor de carreira da Procuradoria do Distrito Federal. Mandato inteligente, gestão, eficiência e reeleição. Vamos receber meu amigo Anderson Cirqueira. Calma que eu não falei mal de ti, cara. Pelo amor de Deus. Falei só bem. Ei! Pô, eu peguei engarrafamento. Olha só, gente. Deixa eu falar aqui. Peguei engarrafamento. Ele demora 5 segundos agora. Peguei engarrafamento, peguei multa para chegar 9 horas aqui. Eu subo no palco e vem um bom dia cagado desse jeito. Pelo amor de Deus. Deixa eu entrar direito nesse negócio aqui. Jesus do céu. Vamos lá. Vai lá, só fala se você quer de novo lá. Não vai me bater, né? Não vai me bater. Vamos receber no palco do Congresso de 60 anos da UVB, Anderson Cirqueira. Vocês parecem que não tomaram café, pô. Que é isso? Que é isso? Cadê o passador aqui? Gente, bom dia. O Cris falou de não sei quantas caixas de cerveja ali atrás, nem isso anima vocês, então realmente tá difícil. Mas vamos lá, gente, é o seguinte, para que serve isso aqui? Pau na muleira, e nós vamos falar algumas coisas muito sérias e muito importantes hoje aqui, e eu estou muito afim de descer isso aqui em alguém hoje, e eu vou escolher quem são essas figuras aqui. Nós temos aqui José Osmair Colombo. Colombo fica onde? Paraná, tá aqui PR na frente, né? O outro aqui ia falar bom dia careca, mas eu não posso falar isso contigo. É de qual cidade, qual município? Ilhéus. Conheço Ilhéus, na beira da praia lá. Conheço. Já fiquei hospedado lá em Ilhéus. Gente, é o seguinte, ó. O que é o raio do mandato inteligente? O que é o raio do mandato inteligente? Tem muitos de vocês aqui que não vão continuar no mandato. Tem muitos de vocês que foram reeleitos. Tem muitos de vocês aqui hoje que não quiseram mais continuar na política e tem os seus motivos, evidentemente. Mas eu quero falar com vocês sobre mandato inteligente, sob a perspectiva de que mandato tem que parar de ser aquele negócio que entra na vida de vocês e que simplesmente vocês nascem, crescem, reproduzem alguns, né? Tem um mandato e morre. E aí no velório as pessoas comentam como é que nós vamos lembrar dessa figura. O que ele gerou de resultado na vida política dele para que a gente fale alguma coisa boa dele aqui? Tudo isso passa por um mandato inteligente. Eu lido com isso há muito tempo. Eu trabalhei 16 anos na Câmara Federal. De lá eu passei no concurso para a Procuradoria aqui do Distrito Federal. Só que com 2 anos na Procuradoria eu fui requisitado pela Câmara Legislativa. E ali eu fiquei por 8 anos voltando ano passado para a Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Mas fiquei 8 anos em chão de fábrica e eu pude entender a realidade da política a partir da experiência na Câmara Legislativa. Eu pude entender, inclusive, o que é um mandato inteligente. Essa cara de porco fazendo o número 2 é porque era para impactar mesmo. Mandato inteligente, ele segue alguns requisitos importantes. E aí eu quero falar sobre isso aqui. Eu vou deixar esse negócio aqui para vocês ficarem olhando, porque eu vou precisar usar daqui a pouco. Para que e como
não queiram saber. Essa água aqui é a minha, né? Eu sou Anderson Cirqueira, eu sou autor do livro Mandato de Valor, esse livro aqui. Eu trouxe alguns exemplares porque eu vou fazer algumas coisas aqui, eu vou presentear quem ousar ser desafiado com o exemplar do livro, tudo bem? Mas nós vamos falar sobre mandato inteligente. E aí, eu quero fazer uma viagem com vocês. Quem aqui, no dia 1º de janeiro, não se constranja não, tá? Quem aqui no dia 1º de janeiro vai desocupar a mesa no gabinete e vai seguir a vida? Não se constrange. Aí, ó. Qual é a história que você está deixando? Quem aqui foi reeleito? A maioria. Quem aqui simplesmente está deixando o mandato assim, rapaz, eu cansei desse negócio de política, eu cansei, minha mulher não consegue mais olhar na minha cara, porque às 4 horas da manhã chega alguém pedindo alguma coisa lá na minha porta, e eu prometi para ela que ia comer pizza no final de semana, mas o dinheiro da pizza eu acabei dando para comprar o remédio, e aí ela tá braba comigo por causa disso. Quem aqui cansou da política e não tá mais no jogo? Ó, tem alguns aqui. Eu vi que o senhorzinho aqui levantou. Senhor, qual o seu nome? Qual o seu nome? Como? Leoni. Leoni, qual é o município? Campinas do Sul, Rio Grande do Sul. Rapaz, o pessoal do Sul manda ver, porque quase todo mundo é do Sul aqui, né? O senhor deixou, cansou. Em uma palavra, por que o senhor não quer mais continuar, não quis mais continuar? Tem outros negócios na minha vida, né? Então vou atrás da minha empresa e vou deixar dele, porque precisa muito tempo também para ser vereador, né? Como é que resolvia com a família, cuidando de família e de mandato? Não, tudo tranquilo, com a família não tinha problema nenhum. Caso raro, né? Porque geralmente vocês botam na agenda a mulher para acompanhar vocês na agenda, né? Para poder ter um tempo com a família. Mas vamos falar de mandato inteligente? Gestão, eficiência e reeleição. Gente, olha só. Quem sou eu? Eu já falei sobre isso aqui. O Cris também já falou. Mas vamos falar sobre mandato inteligente, como maximizar resultados, entregar valor e garantir uma conexão duradoura com os cidadãos. Não tem jeito, chega a época de eleição, além de pedir dinheiro, cesta básica, o cimento, além de pedir essas coisas aí, dinheiro, o eleitor quer saber 3 coisas a seu respeito. Eu falei sobre isso na marcha. Quem é você? O que você fez no raio dessa vida ou do seu mandato para que eu confie em você o voto? E o que você vai fazer? E aí são as suas propostas. Geralmente são essas perguntas que consciente ou inconscientemente o eleitor vai fazer. Mas vamos lá. O mandato inteligente, ele gira em torno desse fluxo aqui, sem tirar nem pôr. Quem almeja uma reeleição, eu já vi que teve alguns aqui que não quiseram mais mexer com isso, mas quem almeja uma reeleição, via de regra, tem que fazer uma boa gestão do mandato. Eu fico me perguntando o seguinte, olha só, você que foi reeleito, já pega essa aqui, tá? Assume o mandato no dia 1º de janeiro, olha para o horizonte e fala, e agora o que eu vou fazer? Ele se esquece que o seu próprio panfleto de campanha já pode gerar uma série de produtos legislativos que ele pode gerar de indicação a requerimento, até projetos de lei, para começar o seu mandato com o pé direito. Tum! E já pé na porta e já chegar mandando para o cidadão, tá vendo? Eu prometi no meu panfleto, então já tem aqui, ó, 5 indicações, a da ponte, a da luz, a do asfalto, a da reforma da UPA. Eu já tenho aqui um projeto de lei que estabelece diretrizes para o desenvolvimento econômico do município. Ó, já tem aqui o projeto de lei. Ah, e o requerimento de informação. Estão desconfiando de falcatrua no contrato tal. Já pedi aqui 5 requerimentos de informação ao prefeito para saber informação sobre esses contratos aqui. E a gente sabe que requerimento de informação, ele tem aquela penalidade dos 30 dias, né? No caso de não responder ou responder de forma incompleta, crime de responsabilidade. E aí, essa tríade aqui da reeleição, ela passa necessariamente por gestão e eficiência. Se o seu mandato não tem uma boa gestão, a gente vai falar sobre isso, e ele não é eficiente, o que você vai ter que fazer nos 45 dias de campanha?
gastar caro com a comunicação, com contratos de marketing, para transformarem você num personagem fictício. Você vai ter que se inventar de alguma forma para que as pessoas acreditem que você é alguém credenciado para permanecer mais 4 anos no mandato. Mas vamos falar uma coisa aqui, que é o seguinte, o segredo de um mandato de sucesso está na sinergia entre gestão eficiente e conexão com o eleitorado. E eu quero falar um pouco sobre isso. Se eu pegar pesado com vocês, me desculpem, mas eu fui treinado para estar aqui hoje e pegar pesado com você. Tudo bem? Então vamos lá. Para que vocês tenham uma gestão eficiente de resultado e que se conecta com pessoas, para que no período eleitoral aquilo que é pesado se torne leve, eu vou te mostrar aqui os 7 degraus que você precisa subir para chegar no próximo pleito, em 2028, de forma leve, suave e na nave. Nós vamos falar sobre os 7 degraus do mandato inteligente. O que é isso? Quais são esses degraus? Então nós já vamos direto aqui para o primeiro degrau. Primeiro degrau é o degrau da gestão. Como é que você faz isso no mandato? Primeira coisa que precisa ter: metas claras. Eu converso com diversos vereadores há muitos anos e o que eu percebo é assim, rapaz, por que te motivou a estar no mandato? Por que você está aí? O que te levou a entrar para a política? Você, eu vou te perguntar aqui, você que está aqui na frente, né? Se vira. Eu vi que você entregou o certificado e eu sei que Bruna, qual é o seu município mesmo? Santa Cruz do Sul. Se eu te perguntar assim, começa pelo como, né? O que te motivou a entrar para a política? A proteção animal. Tá, o Cris falou aqui, a causa animal. Tá aqui, já que ela falou sobre esse assunto, presta atenção numa coisa aí. Para de ficar procurando causa para defender sem você se conectar com isso, tá? Não é o caso da Bruna, que eu conheço a história e eu vejo pelo perfil dela lá. Uma outra pessoa que eu acho muito interessante e que eu acompanho, que o mandato dele é cheio desses princípios que a gente entrega em mandato de valor, é Vlad Mesquita, lá de Lucas do Rio Verde. Tem algumas pessoas de Lucas aqui, cadê? Tá aqui, Lucas do Rio Verde, um dos municípios cuja Câmara Municipal é uma das mais econômicas e eficientes do Brasil. Eu acompanho bem o trabalho de Lucas por causa do Vlad. E eu me lembro que eu palestrei no evento da UVB em fevereiro de 2021 e eu conheci o Vlad lá. Primeiro mandato, eleito vereador mais votado de Lucas do Rio Verde, com mais ou menos 1.300 votos. E eu olhei para ele depois de uns 15 minutos de conversa e falei: Vlad, você é para mim o vereador mais deputado que eu conheço. Aliás, você que não foi reeleito agora, tá? Não fica se lamentando, não. Para de se fazer de vítima e me lembre que 2022 está bem aí. E 2028 é o tempo de um carnê das Casas Bahia. Tá? Você pode comprar uma televisão hoje e parcelar ela em 48 vezes, que quando você terminar de pagar já está na outra eleição. Tá bem? Então não fica desesperado com isso, não. Tá tudo certo. Tá bem? E aí o Vlad, em 2022, decidiu se candidatar. Ele entendeu o jogo e ele falou: mas tá, qual é a bandeira que a gente vai empunhar? Causa animal, o pessoal está explorando muito isso, mas eu só recomendo se houver uma conexão real com a causa. Sabe por quê? Porque as pessoas vão perceber. E outro, o seu trabalho não vai ser eficiente, você não vai ter uma boa gestão. Concorda comigo? Porque você não sabe quais caminhos trilhar, você não sabe onde entrar, você não sabe nem que causas defender, você não sabe como atuar em políticas públicas em defesa da causa. Você quer falar sobre uma política de castração, você não vai saber como falar sobre isso. Então crie, empunhe bandeiras que você se conecta. E Vlad saiu ali da vereança para se candidatar a deputado estadual. Teve quase 15 mil votos como estadual pelo estado do Mato Grosso. Prestem atenção, primeiro mandato, 2021 e 2022, estadual. Vlad Mesquita, vocês vão achar ele no Instagram aí, pode dar uma olhada. E aí Vlad teve quase 15 mil votos, foi primeiro suplente. Esse ano assumiu o mandato como deputado estadual por 30 dias, voltou para a vereança,
foi candidato à reeleição. Quantos votos ele teve em 2020? 1.300. Quantos votos ele teve agora? Quase 2.600 votos. Por que eu estou citando o exemplo de Vlad Mesquita? Porque ele é o cara que lá atrás eu percebi que ele tinha metas claras em relação ao que ele pretende na política. Vlad deve vir candidato a deputado estadual em 2026, com alta probabilidade de ser eleito. E eu estou falando de um caso, e é o caso de todos vocês. Se você está no mandato por uma missão para gerar valor e gerar resultado na vida das pessoas, então estabeleça metas claras aonde você quer chegar. Eu um dia tive uma meta clara. Quando eu lancei o meu livro Mandato de Valor, eu subi no palco da UVB para ter 5 minutos para falar sobre o meu livro, e eu sou muito grato ao presidente Gilson Cosati até hoje por causa disso. E naquela ocasião as pessoas estavam afastadas em razão do afastamento social, né, causado pela pandemia. Tinha 1.000 pessoas no evento que podia ter 5.000, mas tinha essa restrição. E eu falei do livro Mandato de Valor ali, em pré-lançamento. Mas aí eu tive uma meta muito clara a partir daquele momento. Um dia eu quero falar no palco da marcha com casa cheia. E aconteceu isso esse ano. Em abril eu estava no palco da marcha, falando para aproximadamente 3.000 pessoas. O que eu quero dizer isso? O que eu quero dizer com isso? Metas claras te levam aonde você quer chegar. Porque você se enche de um sentimento de fazer e de realizar, e de entregar valor e de mudar a vida das pessoas com isso. Então tenha metas claras, tenha organização. Eu conheço diversos mandatos que eles são uma verdadeira zona. É um cabaré de cego, porque você chega lá e, rapaz, o que você está fazendo aí? Rapaz, eu não sei, eu estou aqui. Eu sei que eu vou olhar, vou escutar a pessoa me pedir umas coisas ali, ela vai falar, depois a gente vê o que dá para fazer aqui, o que der, deu, o que não der, não deu. Você não franqueia a palavra com seriedade, e as pessoas estão avaliando isso. A régua do cidadão subiu, e se a gente não se adequar a essa régua, vai ficar para trás. Então se organize, tem um calendário de ações. Eu vou dar aqui para vocês uma dica, vocês que vão continuar a partir do dia 1º de janeiro de 2025, tá? Uma dica de ouro para você se organizar. Saindo desse evento, voltando para o seu município, pegue o seu panfleto de campanha e olhe o que você prometeu lá. Provavelmente, se você não fez um panfleto bem sem vergonha, fez um panfleto sério com coisas que o legislador pode fazer ou está legitimado para fazer, você vai levantar ali pelo menos umas 3 ou 4 ações parlamentares para você executar. É uma indicação, é um projeto de lei, é um projeto de decreto legislativo, é um ofício, dali vai sair alguma coisa. E agora anota isso. O cidadão, ele tem um sentimento muito positivo a seu respeito quando você cumpre a sua palavra. É você chegar e fazer um story dizendo assim, eu acabei de fazer aqui 5 indicações baseadas nas minhas promessas de campanha e eu quero que vocês me ajudem a fiscalizar isso. Vocês pediram asfaltamento da Rua Madalena, que está há 50 anos esperando. Está aqui uma indicação, já fiz um requerimento querendo saber se tem projeto, se tem contrato e o escambau. Faça isso, gere produtos legislativos, porque quando chegar numa prestação de contas para o eleitor, você vai chegar para ele e vai dizer o seguinte, eu prometi, está no meu panfleto e eu cumpri. Está aqui o produto legislativo. Isso é possível graças ao quê? Você ter metas claras, organização e um calendário de ações. Dito isso, nós vamos para o segundo degrau, que é o degrau da construção da conexão. É muito comum em mandatos, e eu conheço diversos deles que são assim, que o vereador se elege e ele se desconecta da população. Se desconecta. Simplesmente é o apartheid político, né? A pessoa procura, tem que chegar a 10 portas para ter acesso ao parlamentar. Quando você pega a empatia que você desenvolveu na campanha e a trina, quando assume o mandato, você é um forte candidato a não permanecer.
é um forte candidato a não se reeleger. Sabe por quê? Porque as pessoas precisam dessa sensibilidade ao ouvir as suas demandas, ao ouvir o que você tem para entregar. E quando você faz isso em tempo mínimo de resposta, tudo funciona. Eu tenho essa experiência clara nos 8 anos que eu atuei como assessor legislativo, e muitas vezes eu ouvia do próprio parlamentar dizer assim, rapaz, isso aí não é prioridade não. Eu falei, cara, tudo que é pedido de eleitor tem que ser prioridade. Você quer permanecer? Então dê atenção a isso aqui. Quem no gabinete já teve gente pedindo emprego? Está sendo filmado, hein? Olha lá. Toda hora, né? Todo dia, sem parar, pedindo emprego. É claro que nós temos municípios muito pequenos no Brasil, né? Municípios com 3.000, com 2.000 habitantes, e às vezes você não tem muita possibilidade de ser criativo nessa hora. Mas aqui no Distrito Federal eu tinha uma estratégia com quem ia ao gabinete pedir emprego. Sabe o que eu fazia? Chamava o cara, ou a menina, ou a mulher, o homem ou a mulher, enfim, chamava a pessoa, levava para uma sala, fazia 10 cópias de currículo para ela, 10 cópias, bem bonitinho, colocava numa pastinha, entregava para ela, porque muitas vezes, a maioria das pessoas dão o dinheiro da passagem, do busão, né, e o dinheiro da marmita e manda a pessoa embora. E muitas vezes perde por 2, 3 votos. Aconteceu um caso muito interessante aqui em Brasília, que o cara trabalhava em açougue e estava desempregado. Fiz 10 currículos para ele e falei, distribua, mas antes de distribuir, vai conhecer aí sobre as partes do boi. Dá um Google, partes do boi, aparece, né, o boi desenhado com pontilhado com os nomes, né? Eu perguntei para ele, tu sabe onde fica a alcatra? Ele, não sei. Como é que você quer trabalhar no açougue? Você nem sabe sobre isso. Aí ele foi ler, aprendeu, resultado, saiu de lá, arranjou um emprego. Quando foi na época da campanha em 2022, ele me ligou, se oferecendo para fazer campanha de graça para o meu parlamentar. É simples assim, se vai acontecer com você, não sei, mas eu não dispenso. Tudo isso pode agregar. Como é que a gente saca essas coisas? É a preocupação e o sentimento de desenvolver relacionamento com as pessoas. Tem um grande amigo meu que prefaciou esse livro aqui, ex-senador Regufe. Ele foi eleito senador aqui no DF com 826 mil votos. 826 mil votos. E Regufe costumava falar com os eleitores um a um. Eu ficava falando, rapaz, tu é doido. Não, eu tenho que responder. Ele ficava mandando SMS. Depois foi que ele aderiu ao WhatsApp, né? Falei, mas rapaz, tu tem paciência? Não, eu tenho que responder, o pessoal tem que dar atenção. Esse aí é o padrão dele. Imagine você que está no município com pouca gente, com poucas pessoas. Dá para dar atenção. Como é que você faz isso? Ouvindo. O foco deve ser ouvir as demandas. Como é que você faz isso? Desenvolve pesquisa, desenvolve enquete, põe aquelas enquetes no Instagram, arranja, dê seu jeito de se comunicar com as pessoas. Reuniões e visitas. Reuniões e visitas é o seguinte. Tem alguém de Betim aqui, Minas Gerais? Betim? Não, né? Tem um mentoriado meu, Marquinhos Gomes, foi reeleito agora com quase 5 mil votos lá. E Marquinhos, ele aprendeu uma coisa na nossa mentoria, que foi o seguinte: toda vez que o eleitor chegar para você, o cidadão, né? Chegar para você demandando alguma coisa, decora isso aqui, tá? Qual é a pergunta que você vai fazer para o cidadão que vai te demandar alguma coisa? É você e mais quantos? Ouviu isso? Qual é a pergunta? Qual é a pergunta que vocês vão fazer para o eleitor? É você e mais quantos? Eu treinei isso por 8 anos. É fantástico. Marquinhos pegou a sacada e ele, há 60 dias das eleições, ele, mas por que eu estou atendendo no varejo se eu posso atender no atacado? Aí chegava lá, o Cristiano, que é vereador, mas agora você vai ter um momento de eleitor aqui, chega para o Anderson e fala assim, Anderson, eu estou precisando, a iluminação da rua lá está ruim demais. Aí eu chego no Cristiano e falo, cara, é você e mais quantos? Aí, mas por quê? Eu quero conversar com a comunidade sobre esse assunto, porque de lá pode até surgir outras demandas. Marquinhos aprendeu isso. E ele começou a atender no atacado. Toda pessoa que chegava para ele lá, ele preocupado de não se reeleger, né? Toda pessoa que chegava para ele é você e mais quantos? Aí ele começou a atender como? No
atacado. E o que eu quero dizer com isso aí é o seguinte, que essas reuniões e visitas, elas podem ser muito mais ou muito melhor articuladas quando você usa estratégias simples como essa. Eu estou te entregando um monte de coisa aqui. Não é aceitável que você saia desse evento da UVB, que completa hoje 15 legislaturas, né? Mandatos, 60 anos, entregando esse tipo de conteúdo. É inaceitável que você saia daqui do jeito que você chegou, sem pegar esses insights, sem pegar essas informações, para que isso faça uma diferença real na sua jornada e no seu projeto político. E sabe por que você tem que fazer isso? Porque você precisa ter orgulho de quem você foi lá atrás e das coisas que você prometeu inconscientemente ou conscientemente para você mesmo. Quem aqui teve uma vida difícil lá com 10, 12 anos de idade? Difícil. Foi difícil. Aqui, eu estou vendo. Eu hoje vou dar prioridade para os carecas, por alguma razão. Depois volto aqui. Qual foi a grande dificuldade? Você pode compartilhar aqui, rapidamente? Eu saí de Guarulhos, São Paulo, fui morar no Ceará, em Juazeiro, com os meus pais. Na viagem, meu pai era pedreiro, aí tinha vendido a residência nossa lá em São Paulo e tocou fogo lá nos documentos antigos. E aí, no envelope amarelo, o dinheiro da residência nossa tocou fogo tudo também. E aí chegou em Juazeiro, uma casinha de 3 metros por 18 e passamos muita necessidade. E aí eu, com 12 anos, fui vender picolé para ajudar meu pai a comprar tripa para almoçar. Então a gente passou por uns momentos difíceis, mas Deus nos deu aí direção e eu me orgulho, ao meu saudoso pai, onde eu estou hoje. Edinaldo, imagine você, a gente vai terminar essa história aqui. Imagine você, porque eu sei que você tem quantos anos? 50 anos. 50, eu fiz 51 agora. Tem um cara de 80, mas fiz 51. Pergunta: se você se encontra com o Edinaldo com 12 anos de idade, ele te faz aquela pergunta, e aí, valeu a pena? O que você diria para ele? Com certeza valeu a pena, porque mesmo sendo uma criança, sem saber o que fazer, a gente teve atitude. Ao ver meu pai, às vezes, chorando lá no quintal, preocupado, já com mais de 40 anos, isso nos anos 80, em 86. E aí eu tive que estudar e fui começar a vender picolé para ajudá-lo. Depois que melhorou um pouquinho, aí eu coloquei um ajudante para empurrar o carrinho do picolé, eu fiquei só administrando, recebendo dinheiro. E agora sim, palmas para ele aí. Edmundo, parabéns. Bom, muito bom. Aqui, qual foi o perrengue? Me conta aqui. Francisca de... Rio Grande do Norte. Qual foi aquela... Lá lembra com 12, 13 anos de idade, aquele sofrimento, aquela coisa difícil que você passou? Cara... Oi, bom dia a todos. Eu gostaria de iniciar dizendo que não foi com 12, 13 anos de idade, mas a partir de 3 anos de idade, meu pai faleceu, minha mãe ficou com 7 filhos de cobrir de bala e ainda tinham uma arrecada de filho de meu pai também que vivia lá conosco. Então foi uma vida assim, de muita dificuldade, mas para mim o mais importante que eu achava, minha mãe analfabeta, era ela dizer assim: estudem, minhas filhas, estudem, porque eu não quero ver você com o rabo em cima de uma máquina costurando como eu de manhã à noite. Então, até o momento de eu ingressar na universidade, que lá onde eu morava não existia, a gente foi fazer faculdade em Mossoró, a minha vida foi totalmente difícil. Fui com a mala emprestada, coberta com a cobertura de tecido, com as iniciais da dona da mala. Fui estudar na casa de uma tia e a partir do momento em que eu cheguei em Mossoró, as coisas se abriram, porque eu comecei logo a trabalhar. Na semana que eu cheguei, e as coisas começaram a melhorar. E o estudo foi a arma que minha mãe encontrou para que nós tivéssemos sucesso. E hoje estou aqui vereador no 5º mandato na cidade de Pau do Sueco. Vai alcançar o VB, hein? Agora sim, se encontra com a Francisca lá dos 3 anos de idade. Você orgulha essa menina? Você fala assim: olha, valia a pena, deu certo. Deu certo. Só mais uma pessoa aqui. Cadê? Que teve uma vida ralada. Aquela assim que, cara, foi difícil.
Ficaram com vergonha aí, né? Tudo bem, vamos lá. Olha só, quando eu tinha 9 anos de idade, mais ou menos, eu trabalhava num posto de gasolina, lavando carro. Depois fui trabalhar numa cerâmica, cortando lajota. Depois fui trabalhar na prefeitura, isso pequenininho, hein? Eu hoje tenho um bico de papagaio aqui embaixo, graças a isso, lá na idade novinha. Fui assentar paralelepípedo na prefeitura, sabe aquelas blocados que você assenta nas ruas? Fui trabalhar naquilo ali. Pesado, eu 10 anos carregando aquilo, 9, 10 anos carregando aquilo, mas para me virar, né? Até que a educação, né? Uma professora, a professora Norelina, um belo dia na escola, que só tinha da primeira à quarta série, ela me saca lá, né, para ser representante de turma. E representante de turma, porque ela percebeu em mim que eu conseguia entregar valor para as pessoas e ser um agente de transformação, mesmo naquela pequena idade, para as pessoas. Fui representante de 4 turmas e a partir dali eu não parei mais. Se eu hoje estou palestrando para um grupo de 1000 pessoas aqui, e já tive a oportunidade de falar para grupos maiores, é porque a gente tem isso na jornada. É preciso que você olhe para trás e lembre do que você passou nessa vida e orgulhe você mesmo. Diz assim, puxa vida, valeu a pena a jornada. Tem coisas que a gente precisa fazer só uma vez na vida e não precisa fazer mais. Tem erros que nós cometemos na vida e que nós não precisamos repetir. Então não saia daqui sem essa informação clara na sua mente. O segundo degrau, reuniões e visitas, engajamento nas redes sociais. Se conecte com pessoas e faça valer a pena a sua história até aqui, tendo empatia com elas, trazendo essas pessoas para serem copartícipes do mandato. Uma coisa que eu sempre faço, além da pergunta, é você e mais quantos, é envolver as pessoas no atendimento das demandas. E eu faço muito isso, que é exatamente para elas se sentirem ali no processo. Eu não posso ter a descaração de procurar as pessoas somente em período eleitoral. Eu tenho que estar com elas constantemente, e a constância ela faz parte do processo. Se você não for constante, vai dar ruim. Eu gosto sempre de lembrar de uma frase que eu não trouxe para essa palestra aqui, que é de James Clear, do livro Hábitos Atômicos. Seus resultados são uma mensuração tardia dos seus hábitos. Muita gente que não colheu resultados na eleição no dia 6 de outubro é porque os hábitos nos 1460 dias talvez não tenham sido hábitos bons. O hábito de ouvir as demandas, de se reunir com as pessoas, de trazer as pessoas para participarem do processo. Quando isso não é um hábito, provavelmente, quando você não tem o hábito de se relacionar com pessoas diariamente no seu mandato, provavelmente você deve ser uma dessas pessoas que querem botar o shape para o verão em janeiro, a partir do dia 15 de dezembro. Não vai funcionar. E é por causa disso que nós vamos aqui falar, acho que tem um vídeo aqui. O Marquinhos aí, ó. Opa. Vou soltar aqui, não vou mexer não. Tá sem áudio? Cadê o rapaz do som? Tá precisando de você aqui. Rapaz do som. Tem um alto-falantezinho na própria apresentação que é só clicar nela. Já está contando a história. E aí já passou. Segurei. Mas não. Ele tem um alto-falantezinho aí bem na apresentação. Tem que botão de áudio. Calma aí, vamos fazer uma intercessão aí, tá? Reza, ora, faz o que tiver. Vamos ter fé, vai dar certo.
O Marquinhos, ele é essa figura que eu falei ainda há pouco. Eu nem lembrei que eu tinha colocado aqui o videozinho que ele mandou. E eu coloquei esse recorte aí exatamente porque ele fala isso, né? Ele fala, rapaz, eu aprendi uma coisa com você. É a pergunta, né? É você e mais quantos? E aí eu queria que vocês ouvissem da própria boca do Marquinhos aí. Se não der, a gente passa, tá? Não, se não for, ele tem um alto-falantezinho, se você passar a seta do mouse, ele não abre o sonzinho em cima, não, a seta do mouse em cima da apresentação, aí ele abre um alto-falantezinho bem no canto aqui, ó, da própria apresentação, e aí dá certo. Se não tem, tudo bem, a gente passa, a gente vai seguir adiante, tá bom? Pode deixar eu tocar a apresentação aí. Tá? Vamos lá para o próximo aí. Então tá, terceiro, resultados. A qualidade dos resultados, galera, é o seguinte, aqui está uma preocupação principal que eu tenho quando eu vou mentorear vereadores. Eu falo, cara, resultado, qual é o seu resultado? Eu citei uma frase de James Clear aqui, os seus resultados são uma mensuração tardia dos seus hábitos. Se você não tem hábitos bons, os seus resultados não serão bons. Se você tem hábitos ruins, seus resultados serão horrorosos. Agora, se você tem hábitos bons, a tendência é que os seus resultados sejam bons. Quando você cultiva o hábito de se conectar com pessoas ao longo do seu mandato, não tenha dúvida de que o resultado será mais leve do que se você decidir se transformar num personagem fictício só em época de eleição, pelas razões que eu já falei aqui. Mas vamos lá. Como é que você entende a qualidade dos seus resultados? Quando você responde rapidamente às pessoas. O cidadão te pede uma coisa, eu vou dar um exemplo que eu estou vivendo aqui na pele. Eu demandei algo para a Câmara Legislativa aqui do Distrito Federal, algo que poderia ter sido resolvido na hora. Isso já tem um mês. E não me foi respondido. E olha que eu tenho trânsito com praticamente todos os parlamentares, de chegar, de entrar na sala, de conversar. E até agora não foi respondido uma ação sequer. Isso é um prejuízo, porque eu como eleitor, eu já penso que esse cara não tem como ter a minha confiança para permanecer no mandato. TMR é tempo mínimo de resposta. Então, quando você põe qualidade nos seus resultados, a primeira coisa que você vai fazer é se preocupar em responder rapidamente às pessoas. Quando o cidadão demanda alguma coisa para você, ele cria o quê? Expectativa. Ele fica lá esperando você dar algum retorno. E aí você faz o quê? Dá barrigada. A barrigada, ela vai te levar a um ambiente de antipatia quando você for lá pedir o voto para ela. É aquela cara lavada, né? Cara, mas pô, demandei um negócio para você lá atrás e você não me deu atenção. Então, o tempo mínimo de resposta. Segundo, a eficácia da norma. Quem é que vai votar em você porque você apresentou um título de cidadão honorário? Quem é que vai votar em você se você chegar assim e falar para ele, olha, cadê o seu... Sandra de Pinheiro do Vale, Rio Grande do Sul. Sandra, eu sou o vereador Anderson. E eu fiz um projeto de lei que altera o nome da escola para Escola João da Silva. Vota em mim. Qual é a possibilidade de alguém votar em você porque você fez isso? Teve um vereador lá de... Eu não vou falar o nome da cidade não, para não comprometer, mas depois você acha aí. Lá atrás, ele fez um projeto de lei que proibia as mulheres de se casarem sem a peça de roupa íntima. Dá um Google. Vocês vão achar isso lá. Vereador propõe projeto de lei que proíbe as mulheres de se casarem sem calcinha. Você entende isso? Outro vereador propôs um projeto de lei. Não tem coisa que foi tão desgraçada para a gente. Não teve coisa tão trágica conosco em 2014 do que tomar aquele 7-1 da Alemanha. Pois o vereador foi lá e propôs um projeto de lei instituindo o Dia Nacional do Gol da Alemanha. Dá o Google. Vocês vão achar isso aí. Dá o Google. Percebe isso? Tem alguém de Varginha, Minas Gerais aqui?
Tem não, né? Porque eu ia perguntar se foi você que propôs o projeto de lei criando o desconforto lá. O bicho, o ET, pousar. Então, esse tipo de coisa não pode acontecer. Aqui em Brasília, uma deputada propôs um projeto de lei instituindo o Dia Distrital do Vampiro. Vocês já pararam para pensar? Já pararam para pensar que o seu mandato é custeado com dinheiro do contribuinte? É ele que paga o raio desse negócio lá e qual é o resultado real que eu estou entregando para ele? Vocês querem uma estratégia bem legal para você ganhar o eleitor de uma vez por todas? Anota isso, hein? Existe uma lei federal que obriga que no cupom fiscal tem ali a incidência dos impostos naquela compra. Exemplo, você vai à padaria comprar pão, aí tem ali no cupom fiscal a discriminação do produto, o pão, o preço, e embaixo tem a alíquota de imposto municipal, imposto estadual e às vezes até o federal. Tá ali, no rodapé. É você chegar no eleitor que está com o cupom fiscal daquele, geralmente a gente carrega, né, um negócio meio amarrotado no bolso, eu acho até que eu tenho um aqui. Aí você chega no eleitor e fala assim, eu sou o vereador fulano de tal, meu mandato é pago com o seu dinheiro e eu preciso que você exija de mim um mandato decente. Aí ele vai, oxe, nunca ouvi isso de um vereador. Aí você tem um cupom fiscal aí? Aí ele vai sacar o cupom fiscal. Sacou o cupom fiscal? Olha aqui no rodapé, tá vendo? Ó, parte desses impostos aqui vão para manter mandato, para pagar o meu mandato. Então eu preciso gerar resultado para vocês. Porque aí você vai tirar do eleitor aquele desejo incontido que às vezes ele tem de dar uma paulada em você. Entende isso? Então gere esse tipo de conexão com pessoas a partir de indicadores de eficácia. E como é que você tem os indicadores de eficácia? Produzindo coisas úteis. O capítulo 10 do livro Mandato de Valor fala muito sobre isso aí, tá? Sobre como você gerar valor por meio de produção legislativa que seja útil. Quer ver outra coisa? Quem aqui gerou indicação nos últimos 3 meses do mandato? Indicação. Fez indicação. Vocês não sabem o que é uma indicação? Quer ver uma coisa muito legal de se fazer na indicação? Eu não sei se vocês usam desse expediente. É na justificação. E é justificação mesmo, tá? Diferente de justificativa. Na justificação da indicação, você coloca assim, esta demanda tem por objetivo atender solicitação do João das Couves, que lidera a comunidade tal. A essa altura do campeonato, provavelmente você já perguntou para o João das Couves, é você e mais quantos? Porque você não vai sair daqui com esse vacilo de não fazer isso. Você já perguntou para o João das Couves, é você e mais quantos? Criou uma comunidade no WhatsApp, fez a indicação, mencionou o cara e a comunidade dele e mandou um PDF lá para ele da indicação apontando a comunidade. O que a comunidade vai sentir em relação a você e o seu projeto político? É eficácia. Simples assim, sem tirar nem pôr. E eu posso dizer para você, careca de falar sobre isso, tá? Com perdão do trocadilho. Mas vamos lá, próximo aqui, indicadores de produtividade. Aí você chega no final do mandato, a pessoa faz aquela pergunta que eu lembrei ainda há pouco, né? O que você fez? Aí você não tem resultado para apresentar. Caramba! Cadê o seu resultado? O que você fez no raio do mandato? E ainda mais se você tiver mostrado para ela o cupom fiscal. Né? Pô, eu paguei tanto para esse cara, para ele ter esse mandato de 4 anos aí, o cara não me entregou, foi nada, ó. Eu não vou votar em você, não. Aí a pessoa muitas vezes vai jogar o jogo. Cara, eu posso até votar. Tem umas goteiras aqui, um reboco faltando, me ajuda aí. A galera usa muito a palavra agraciar, né? É uma desgraça isso. Você não pode sair daqui com isso, tá? Tem coisas que a gente só precisa fazer uma vez na vida e não precisa fazer mais, tá? 4º degrau, comunicação. Eu não sou expert em comunicação. Minha área é produzir resultado do mandato e resultado de qualidade. Resultados que transformam. Mandato de valor quer dizer o quê? O valor é a transformação que você gera no mandato. Aliás, por falar em transformação, deixa eu falar uma coisa para você aqui. Quem vem a Brasília participar desses eventos fica sendo mal falado no município, né?
foi dar o rolê, foi passear. Aí você fica aqui pegando aquela fila quilométrica na Câmara dos Deputados para pegar o credenciamento, para ir lá mendigar a emenda parlamentar para fazer benfeitoria no seu município. O grande lance é que você já mostrou o cupom fiscal para o seu eleitor. E ele sabe que você está custando tributo que está saindo do bolso dele. Então ele quer resultado. E vai gerar resultado. Aí você chega lá com a emenda parlamentar. E aí na campanha, sabe o que a galera costuma fazer? Conseguir 5 milhões de recurso. Para com essa bobagem. Ninguém está nem aí para valor. Ninguém está nem aí. Quer saber quando você conseguir. Ele não quer saber. Agora, fala da transformação para você ver. Fala que aquela emenda que você conseguiu, botou a luz. Chama a Dona Maria e fala: ei, Dona Maria, tá saindo no claro agora, né? Bota isso na sua rede social. Ah, era a ponte que ligava a vila rural tal até o início da cidade. Ah, construiu a ponte. Chama o seu Zé lá. Seu Zé, vem cá, passa na ponte agora aí. Olha, eu estou aqui com o seu Zé. Seu Zé antes tinha que tirar a roupa, passar o rio, vestir a roupa do outro lado, né? E para ir para a cidade. Agora não, ele está passando a ponte. Mostra a transformação daquilo que você fez. Foco na transformação. Isso dá muito certo, tá? Então, o que você precisa fazer? Comunicar isso estrategicamente. Tenha resultados para mostrar. Eu fiz uma palestra em Florianópolis esse ano, no Compol, e o tema da palestra é: tenha o que fazer para ter o que mostrar. Então, já leva isso com você. Tenha o que fazer para ter o que mostrar. Demandas, elas estão em toda parte, estão em todo lugar. Você precisa ir lá, identificar o raio dessa demanda, propor a solução, observando aquelas letrinhas que eu mostrei ainda há pouco, TMR, é o tempo mínimo de resposta, e propõe a solução. Cara, você vai ter coisa a rodo para falar na sua campanha, para falar no seu projeto político, para explorar do ponto de vista das redes sociais. É só ter o que fazer que você vai ter o que mostrar, é natural a ordem das coisas aí. Como é que você faz isso? Se importando com a transparência da sua jornada, do seu projeto político. Seja claro e seja acessível. Para com essa frescura de se esconder do eleitor quando ele vai te procurar, seja o que for. Não! Também é resposta. O grande dilema que eu vejo na maioria dos vereadores é que tem medo de dizer não. O eleitor chega lá: vamos ver o que dá para fazer. Vai dar para fazer o quê, rapaz? Tem coisa que você não tem condições de fazer, não. Então não faz, caramba. Não faz, não promete. Olha, infelizmente eu não tenho como resolver o seu problema. Você tem outra situação que o meu mandato pode atuar? Não é você, não é o seu bolso, entende? Eu já conversei com alguns aqui, tá falando: rapaz, eu criei problema na minha família, nos meus relacionamentos familiares, porque o meu subsídio, que era para eu usar para sustentar a minha família, eu torrei ele todo ajudando o eleitor. Para com essa tolice, rapaz. Vai cuidar da sua família, resolve em casa. Se você está criando problema com sua família, vai ter vida boa com o eleitor? Desde quando? Sai dessa vida. E de repente você está aqui e perdeu a eleição. E agora, o que você vai fazer a partir de janeiro? Passa rápido, hein? É um carnê das Casas Bahia. Não vai comprar televisão em 48 meses, não compra nada, mas só marca. 48 meses passa rápido. E quiçá 12 meses se você quiser intentar alguma coisa já nas eleições de 2026. O importante é você saber que você tem missão, tem propósito e que você vai atrás dele. Doa em quem doer. Você vai lutar por isso com integridade, com correção. Não tem como dar errado esse trem, não. Tá? Então seja claro, seja acessível. Próximo degrau, capacitação. É isso que vocês estão fazendo aqui. Se capacitando. O Gilson está aqui 60 anos, ele não está há 60, né? Mas a UVB está há 60 anos fazendo esses levantes em nível nacional, porque eu vejo a UVB rodando o Brasil inteiro, entregando conteúdo da mais alta qualidade para qualificar vereador. Eu falando essas coisas aqui para vocês, para não terem um mandato de merda, para fazer acontecer na jornada política, aí a pessoa sai igual o cachorro correndo atrás do rabo. Ah, peguei algumas coisinhas aqui, aprendi, volta. Aí quando chega nos 45 dias de eleição, caramba, e agora? O que eu fiz na minha jornada para eu convencer o eleitor de que eu sou alguém credenciado para ficar mais 4 anos? Tem que parar de brincar de fazer política. Eu escrevi esse livro com muito sacrifício, mandato de valor, porque eu queria, cara, como é que eu posso fazer, como é que eu posso ajudar o político a entender o mandato sob uma nova perspectiva? Um mandato que gera resultado, um mandato que entrega, um mandato que transforma, um mandato que muda a vida das pessoas. Eu já ouvi de vereador, depois de palestra, chegando para mim: ah, Anderson, você não conhece a realidade de município.
Eu contei um pouco da minha história aqui. Eu sei como é. Lá o povo quer um prato de comida. O povo quer uma cesta básica. O povo quer isso. Por quê? Porque a gente treina as pessoas para isso. Eu já tive experiência de campanha em cidade de 3 mil habitantes. Eu sei como é. E realmente eles querem isso. Mas a gente tem como mudar essa realidade. Quando você entende o propósito claro que você tem na política, você consegue mudar o raio dessa realidade. E parar de ficar transformando as pessoas em mendigos políticos lá. É possível mudar. Eu tenho isso validado por entregas que a gente faz em municípios. E eu faço questão de acompanhar exatamente esse aspecto. Muda isso. Se você errou, não erre mais. Faça as coisas do jeito diferente. Aproveita o que a UVB está entregando aqui. Os outros palestrantes que passaram, outros que estão por vir, aproveitem isso. Gerem resultado na vida das pessoas. Façam elas mais felizes e permaneça por quanto tempo você quiser na sua jornada política. E se precisar de um apoio e mentoria, eu estou aqui. Tem aqui, cursos, leitura de boas práticas, de câmaras que funcionam. Pega o exemplo de Lucas do Rio Verde aí. Vê o que Lucas está fazendo para ser a câmara mais econômica, a câmara mais eficiente. Mentorias, a gente tem esse trabalho também. Toda hora está aparecendo @mandatodevalor.oficial, é para vocês entrarem e seguirem aí, tá? Eu sou fácil de identificar no perfil e no Instagram. E aí, vai funcionar agora? O áudio? Não, né? Tá. Deixa eu ver se eu volto lá atrás, só para vocês escutarem o Marquinhos aqui. Geral, né? Tá, beleza, então. Então vamos seguir. Beleza, tudo bem, tá tudo bem. Capacitação. Vamos lá para o 6º, estamos acabando aqui, tá? Isso aqui era um exemplo de outro vereador. Vai ficar a imagem dele aqui, mas Fábio Varela foi um mentoriado meu. Vereador de primeiro mandato lá em Capão Alto, em Santa Catarina. Ele foi o vereador mais votado da história, passou por nossa mentoria. Ele entendeu o traquejo para lidar com o eleitor. Todos esses princípios que eu estou falando desde o início aqui, esses degraus, o Fábio, candidato de primeira viagem, fez e foi o vereador mais votado da história. Marquinhos foi o 4º mais votado em Betim. Eu peguei alguns casos aqui, alguns poucos casos, só para mostrar para vocês. Ele falando sobre a questão da capacitação e o quanto isso foi importante para a jornada dele e levá-lo a ser eleito em Capão Alto, lá em Santa Catarina. Planejamento para o futuro é começar desde o início. Cara, é o seguinte, vocês que foram reeleitos aqui, eu tenho 2 recados, tá? Primeiro, você que foi reeleito, reeleita, seu mandato não vai começar, seu novo mandato não vai começar no dia 1º de janeiro, ele já começou. Ele já começou. Eu disse ainda há pouco que o que você precisa fazer, eu vou só rememorar aqui, tá? O que você precisa fazer é voltar para o seu município, primeira atividade que você vai fazer, pega o seu panfleto de campanha, tá bem? Senta lá, fala assim, mulher ou marido, seja lá filhos, dá um tempinho aqui, deixa eu fazer uma reflexão. Eu apresentei isso aqui como proposta para os eleitores. De repente você vai olhar e vai falar assim, cara, uma merda o que eu apresentei aqui. Não vai dar para fazer nada no mandato. Mas se você espremer pelo menos uma coisinha, dá para sair dali. Uma coisinha só. E você vai transformar isso aqui em produto legislativo. Anderson, que produto? Isso aqui dá para sair uma indicação, um projeto de decreto legislativo, um projeto de lei, um requerimento, um ofício. Eu tenho como ajudar você nisso aí. Eu vou falar já sobre isso, tá? Então você precisa começar agora. Gerar valor como propósito. Então já se preocupe com as suas promessas de campanha. Você é candidato de primeira viagem. Não sei se tem alguém aqui, deve ter no evento de fevereiro, né? A partir do ano que vem. É a mesma coisa. Pega o panfleto e começa a cumprir o que você prometeu, tá? Essa é a primeira palavra. A segunda é para quem não foi reeleito. E a partir de janeiro vai ter que voltar para casa. Aí eu tenho um recado para você. Não pare. Não pare. Se envolva com as pessoas, se posicione como uma liderança, mas não pare. Não pare, e desistir nem é opção, por isso que eu nem vou falar aqui. Se você não tem mandato a partir de 2025, continue firme. O presidente da Câmara Legislativa aqui do Distrito Federal, o deputado Wellington Luiz, eu pedi para ele gravar um vídeo para mim, mas não deu tempo, ele passou mal, acabou não gravando, falando um pouco da história dele.
O deputado Wellington Luiz, ele teve um mandato de 2014 a 2018, 2015 a 2018, não foi reeleito em 2018 e ficou de molho 4 anos. Voltou em 2022 e foi eleito deputado distrital. Tomou posse e logo de imediato virou presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal. E para vocês que não sabem, o deputado distrital ele tem dupla função aqui. Ele é tanto deputado estadual como vereador. O artigo 32 da Constituição diz que o Distrito Federal ele tem dupla competência legislativa reservadas aos estados e aos municípios. É por isso que ela não se chama nem Assembleia Legislativa e nem Câmara Municipal. Ela é Câmara Distrital. Então, esse cara tem o poder. Ele está na capital da República e ele foi eleito e reeleito presidente da Câmara Legislativa para o próximo biênio, que é 25 e 26. Qual foi a grande sacada do Wellington nesse período que ele ficou de fora e que muitos de vocês aqui vão enfrentar a partir do dia 1º de janeiro? Ele não desistiu. Ele olhou para uma comunidade que precisava da sua liderança, que precisava da sua entrega, que precisava do seu expertise, do seu relacionamento com o poder público. E você que está saindo do mandato tem isso, tá? Precisava desse relacionamento para ter os problemas resolvidos, e o Wellington soube explorar isso muito bem. Tanto que foi eleito em 2022 e logo em seguida virou presidente da Câmara, fez um mandato tão interessante que foi reeleito ali para assumir o cargo maior da mesa diretora. Então, por que eu estou falando sobre isso? Porque quando você gera valor com propósito, ninguém vai te parar. Você entende isso? Ninguém vai, ninguém pode, porque está tudo em você aqui, ó, na cabeça. Não se preocupe com o que as pessoas vão achar ou vão pensar, o inimigo lá vai me atacar, ele foi eleito e eu não, ele vai permanecer, ou fulano da família tal entrou, eu vou ficar de fora. Dane-se. Dane-se e dane-se. Sabe o que você faz? Cuida da sua vida, cuida do seu projeto político, cuida da sua jornada e cuida de gente que não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Gere valor como propósito. Conquiste a confiança das pessoas. Não é porque você perdeu um pleito, o mundo não para de girar, que você vai desistir. Então não desista não. Continue firme aí, que vai dar tudo certo. Mas comece agora. Por fim, o foco a reeleição, com foco em consolidar sua imagem de líder. Que na verdade é tudo isso que eu acabei de falar. As pessoas, mesmo você perdendo um mandato, baixa a bola. Para de arrogância, para de egoísmo e para de frescura. E toca o seu projeto político, a menos que essa não seja mais a sua missão. Você desistiu e vai tocar a sua vida com outras frentes, como eu ouvi de algumas pessoas aqui. Eu tenho a minha empresa, ok, tá tudo bem. Agora, se o foco é cuidar de gente, na forma como você fazia e agora não pode fazer mais porque perdeu a eleição, continue no propósito que as pessoas continuam confiando em você. Aí você volta forte. Não adianta, fiquei 4 anos de molho e eu não tenho nenhuma chance de voltar depois. Só se for um preguiçoso ou preguiçosa. Porque se gerar conexão não tem como dar errado. Então, consolide a imagem de líder. Eu vou finalizar aqui com 2 coisas, tá? Que eu quero que você preste muita atenção agora, tá bem? A primeira delas, sobre a assessoria legislativa. Eu vou escolher 20 pessoas para eu prestar assessoria. É uma loucura. Quem foi reeleito aqui pode ser um candidato a isso. Eu estou abrindo aqui especialmente na marcha esse desafio para mim mesmo, mas eu quero acompanhar esse mandato por 4 anos, tá? A gente vai fazer por depois ver se vale a pena continuar, só que eu vou escolher, tá? Para que eu escolha esses 20, você precisa passar por uma qualificação. Eu vou soltar isso no tráfego pago, tá? Ou seja, eu vou preencher isso bem rapidamente. Se eu preencher aqui, eu paro, não vou soltar em tráfego não. Mas já está tudo preparado para eu soltar hoje meia-noite, tá? Se você consegue ler esse código de barras,
preencha um questionário de qualificação que eu, junto com a minha equipe, vamos avaliar quem tem o perfil para ter a nossa assessoria. O que a gente vai fazer com você? Quando você assumir o mandato, você já vai... Aliás, a gente vai começar um trabalho em dezembro, tá? Porque eu quero entender o panfleto de campanha de todos esses que nós vamos qualificar. Cadê o seu panfleto de campanha? E a gente já quer gerar uma carga de produtos legislativos. Olha, do seu projeto está aqui 5 indicações, está aqui um projeto de lei, está aqui isso, aquilo, outro. Nós já vamos mandar para você esses produtos prontinhos, tá bom? Para você só protocolizar na sua Câmara Legislativa ou Câmara Municipal e botar para rodar, tá bem? Vamos fazer isso com a expertise que nós temos, eu e minha equipe como especialistas em poder legislativo e direito parlamentar, nós vamos desenvolver esse trabalho, mas queremos que você preencha, tá? À noite, como eu disse para vocês, caso eu não tenha esses 20 aqui, eu vou soltar um tráfego pago, porque eu consigo rapidão resolver, acho que em questão de minutos a gente consegue juntar esse grupo aí. Mas nós vamos desenvolver esse trabalho, tá, para que as pessoas sintam o que é, de fato, um mandato inteligente. Essa experimentação nós vamos ter, sabe por quê? Porque eu quero chegar em novembro de 2028 aqui para vocês e falar assim, ó, deu certo. Todo mundo que entrou nesse projeto foi reeleito. Então aqui, ó, se você não pôde pegar o código de barra, lá em mandato de valor ponto oficial, na bio, tem o link, tá? Então eu vou passar para o próximo slide só para eu finalizar aqui. Mas na bio do meu Instagram tem lá o link, você pode entrar por lá, caso não tenha conseguido ler o código de barra, o QR Code aí, tá bom? E por fim, quem preencher o questionário lá, eu vou mandar o e-book do capítulo 10 gratuitamente. O que esse e-book faz? Ele tem lá 110 ideias de como você começar o seu mandato com o pé na porta. Tá? Então, vou mandar isso aí gratuitamente para quem tiver cadastrado e tiver preenchido lá o formulário. QR Code aí na tela, se não der certo, você tem no meu Instagram, você tem ele aí, tá bom? Na bio. E por fim, é o próprio Instagram, né? Quem ainda não está seguindo o mandato de valor ponto oficial, está aqui o QR Code. Se não pegar o QR Code no tempo que vai ficar aí, é mandato de valor ponto oficial, tá? E tá aqui alguns contatos, meu celular está aqui, o e-mail, livro Mandato de Valor. Nós temos esse livro aqui na versão digital, eu falei que ia dar esse livro aqui para algumas pessoas. Eu vou deixar, tá, Cris, com vocês, para a gente sortear esse livro aqui. A gente vai usar um critério aí, tá bom? Não, porrete não, porque esse aqui ainda vou usar com algumas coisas aí, tá? O porrete não. Tá? E dito isso, gente, eu termino por aqui, honrando aquele que me possibilita estar aqui, falando essas coisas para vocês, e que me dá a direção para todas as coisas. A Deus toda a honra, a Deus toda a glória, a Deus todo o louvor, e se eu estou aqui é porque Ele me deu essa oportunidade. Eu agradeço demais a atenção de vocês, muitíssimo obrigado. Obrigado, Anderson. Eu convido aqui as Sobrinho para fazer a entrega do certificado e também de uma lembrança ao nosso palestrante.